a gente falou muito ontem, não, se perder, se ganhar, e no fim o empate parece ter sido o resultado mais apaziguador para o Roger, né? E não vai ser incomodado. Pelo menos até domingo, quando enfrentar o Rogério Ceni em Bragança, né? E provavelmente ver a torcida do São Paulo gritando o nome do Rogério, né? E não o dele. Eu acho que a gente dizia, né? Esse jogo mais arriscado da era Roger, pela formação, pelo fato de poupar os principais jogadores, ele tinha como objetivo final o ponto, um ponto. E ele não está sendo criticado também, Napoleão, porque o ponto veio e porque ele usou um sistema que o torcedor do São Paulo achou que ele não usaria mais, que ele só ficaria refém de uma alternativa de jogo, aquela questão dos pontos e tal, e ele não é burro. Eu acho até curioso, porque a gente chama... A gente não, o torcedor normalmente chama o treinador de burro para qualquer coisa, né? Uhum. Mas normalmente eles não são burros, né? Eles estudam, pesquisam e tal, e a decisão de jogar por 3 zagueiros não foi para agradar o torcedor, foi porque o Milionário joga com 3 zagueiros e só põe a bola na área. E, além de tudo, o São Paulo tinha muitos desfalques. Então, colocando 2 zagueiros titulares, foram os 2 titulares do jogo, Alan Franco e Sabino, mais o Dória, que é um zagueiro pesado, mas que na sobra ele se vira, ele fez uma estrutura para, pelo menos, não levar gols. Embora tenha adotado e assumido um outro risco, colocar um goleiro que nunca tinha atuado, o Coronel, que acabou sendo um personagem do jogo. É a giradinha, né? Pela giradinha, pela minha homenagem ao Coronel aí. Vai lá, a giradinha, exato. Pô, Coronel. Eu lembrei do Michael Jackson. Exato. Ele explicou, né? Eu lembrei do Chaves. Não, Michael Jackson são jogadores do Corinthians que gostam de fazer. Eu lembrei do Chaves. Na verdade, só para explicar, né? E ele teve próximo de ser expulso, mas o árbitro entendeu que ele não estava simulando. Porque foi assim, primeiro ele recebeu um cartão amarelo por retardar o jogo, que ele não exatamente estava retardando o jogo, não. Logo no primeiro tempo. E depois, o cara não jogava há um ano. Porque assim, o El Campín, para quem nunca... O São Paulo nunca ganhou no El Campín. El Campín é o seguinte, é um campo normalmente pesado, alto, encharcado, com altitude e torcida. Os jogadores vão definhando ao longo da partida, incluindo o goleiro, que tem que repor 1000 vezes a bola. E ele tem uma reposição interessante, é bem diferente do Rafael. Eu gostei dele. Ele é destro, o Rafael é canhoto. Ele bate forte na bola, o Rafael não é capaz de bater forte na bola. E ele teve que bater 500 tiros de metas, 500 situações, e a perna dele não aguentava mais. E na hora da viradinha, já era no acréscimo, ele foi, segundo ele, verificar se tinha algum jogador atrás para colocar a bola no chão, coisa que o Ronaldo Fenômeno fez, o Rodolfo Rodrigo. Verdade, 93, hein? Quando a gente... a esperteza do Ronaldo diante dos maiores goleiros da história no futebol brasileiro, pelo menos. Mas aí ficou... Então o Roger conseguiu o objetivo, conseguiu mostrar que não é refém de uma forma de jogar. Não quer dizer que ele vai jogar com 3 zagueiros daqui para frente, quer dizer que contra um time que exigia 3 zagueiros, ele colocou 3 zagueiros. Contra o Mirassol, que o Tiquinho ele entra, ele também faz a mesma coisa. No finalzinho do jogo, é isso aí. Colocou o Dória também no final do jogo. Então ele vai... E é a coisa mais natural possível para um treinador que chega com o carro em andamento, teve uma semana. Nessa semana ele mudou a forma do time jogar, testou alternativas. Aos poucos ele vai tendo liberdade para arriscar um pouco. E ele arriscou um pouco. No começo, acho que os 30 primeiros minutos foram bons. O São Paulo dominou o jogo. Depois daquela parada para hidratação lá, aí, meu velho, o Bustos, né? Técnico que trabalhou no Santos e tudo mais, ele acertou o time, começou a explorar, sobretudo, a juventude de 2 novatos do São Paulo que jogaram, o Jorge e, sobretudo, o Nicolas, que é o lateral esquerdo, que é um bom jogador, mas é um moleque, então começou a jogar por ali. E o segundo tempo, eu pensei, cara, eu acho que eu tô cansado por conta da maratona de jogos, né? Vi a Champions, vi o São Lourenço e Santos e tô aqui. O segundo tempo, para mim, ele demorou 1h30. 1h30. Foi 1h30 de... Mas não era um massacre com grandes chances. Teve chance, nós estamos vendo aí. Mas era uma situação... O tempo não passava e o São Paulo ia morrendo. Com a dificuldade das trocas.
E o Roger também, para mim, inteligentemente, deixou 3 jogadores profissionais parrudos para 3 trocas. Então ele tinha lá o Wendel, o Bobadilha e o Ferreirinha. O resto era moleque. E ele, na hora da maior pressão, ele colocou o Wendel, Bobadilha e Ferreirinha para tentar minimizar a pressão do... E melhorou. E melhorou. Mas o ponta... Você acabou de falar... Ferreirinha. Ferreirinha entrou mal, hein? Não, então, Mas ele melhorou. Tudo que ele tentava, ele não estava fazendo direito. Mas assim, é aquilo. Eu acho que o Ferreirinha entrou numa ponta e depois o Luca entrou na outra ponta. O Luca não conseguiu fazer um combate. Não estou falando nem jogada, ele não conseguiu ganhar o tempo. Participar do jogo, quase, né? E para a galera que... aí é uma questão só para... aí mais do time do que do Roger, porque isso precede ao Roger. Existe na torcida do São Paulo, mais que o culto aos 3 zagueiros, o culto à base. Né? Desde a época do Zubeldia, essa pressão muito grande. Gente, a base do São Paulo produz jogadores muito frágeis. Frágeis fisicamente. E mentalmente também com algumas questões. Por que jogam os velhos do São Paulo? Ninguém aguenta o Cédric, o Luan, o Dória. Porque os moleques não dão conta. Todo moleque que entra, primeiro que não resiste fisicamente. Os 2 moleques foram substituídos na primeira etapa. E depois que aquilo. Então, assim, não estão prontos, literalmente. E a cada troca de técnico, eles ficam menos prontos. Porque mudam os critérios, a preparação, a utilização. Isso é óbvio, né? Então, assim, eu acho que vai aos poucos caindo a ficha para o torcedor que o elenco do São Paulo, 1, é limitado. 2, é valente. 3, tem bons resultados nesse ano. 4, o técnico não é inimigo do time do São Paulo. Ele está tentando, com o material que ele tem, fazer coisas diferentes. E ele tem feito coisas diferentes. Agora, esse respiro, ele dura só até domingo, como a gente estava falando. Depois, pelo brasileiro, ele tem o Bahia do Rogério, o Corinthians do Diniz e o Fluminense do Zubeldia. Que não só são times difíceis, como tem personagens interessantes nos seus... Com suas ligações históricas. Nas Copas, entre esses jogos, ele tem o O'Higgins no Chile, que é a pior visita, e o Juventude em Caxias, da Copa do Brasil. Então não tem... Se ele não descansa 7 jogadores nessa partida, ele está ferrado. Ele deu uma cartada e conseguiu o ponto que ele precisava para... depender só dele para se classificar na Sul-Americana. Muito bem. Massa? O Arnaldo traz argumentos quase que desesperados. Ele fica quase que desesperado para trazer argumentos, para trazer coisas que são óbvias. E só você, São Paulino, que talvez não queira ver, cara. A gente não pode fazer nada. Não há o que fazer diante desse quadro, né? É isso que tem... Com exceção do Zubeldia, né? Vocês execraram tanto o Zubeldia, vocês vão ficar enchendo o saco do Roger por causa do Zubeldia, né? Pô, teve uma campanha grosseira, grotesca, burra, né? De jornalistas, inclusive, influenciadores e pessoas ligadas ao São Paulo para demitir o Zubeldia. Então agora vocês vão ficar pianinho, né? Se ele perder do Zubeldia, vocês não vão falar que saudades do Zubeldia, porque eu tô de olho. Zubeldia ganhou de 6 o Crespo. Então. Certo? E no aí, confronto. Então, cara, mas não é ele, é o time que ele dirige. Sim, mudou claro. tudo. Eu tô dizendo que não era um grande problema, né? Então, é uma quinta série eterna na hora de analisar o futebol, saca? Então, o Roger ontem fez o que deveria fazer, pensou bem o jogo, entendeu bem o gramado, tudo que o Arnaldo falou, é chato até repetir, mas ele entendeu tudo, ele fez tudo certo. E o resultado foi bom, não foi melhor, porque o zagueiro tirou uma bola, o time tem limitações técnicas. Então, se no segundo tempo tivesse entrado o Viveiros, o Vitor Roque e o Yuri Alberto, para pegar um exemplo aqui de cada time, o São Paulo teria vencido o Milionários. Entendeu? Se com 15 minutos ele põe esses 3 caras, o São Paulo vence o Milionários. Então não tem como fazer milagre. Não, milagre não dá para fazer. Eu tenho convicção que o time titular do São Paulo ganharia o jogo ontem, tá? Eu também. Convicção.
Pode porque ser. não sei no Morumbi, eu não sei, eu tô dizendo lá. Porque o Milionário simplesmente, como acontece muitas vezes com o time colombiano, deixou espaço pra caramba, atacava com 6, 7, deixava lá. O contra-ataque se abriu algumas horas e você, com jogadores melhores, você teria encaixado esses contra-ataques, teria vencido o jogo. Então, pra mim, isso é certo. Você tinha alguns objetivos e, pra mim, o São Paulo conquistou todos eles. Você não perdeu o jogo, você fez um ponto, você não deixou o Milionários fazer 2, você descansou seus principais jogadores que nem viajaram, você não machucou ninguém e volta líder da competição. Você quer o que mais? Tudo que você precisava de ter como objetivo, você fez. Então, nisso, a noite é muito importante. A noite foi muito boa para o São Paulo. Poderia ser maravilhosa? Sim, se ganhasse o jogo, se encaixasse o contra-ataque. Mas, no cômputo geral, tudo que aconteceu, tudo que você planejou, você dá certo. Você volta entra no avião de volta e fala, cara, ufa, tudo que eu precisei aconteceu e tá tudo certo, vamos embora para a próxima. Então, acho que esse, para mim, é o resumo. O Milionários, eu achei, é engraçado, cara, o colombiano normalmente tem a técnica, né? Eu achei individualmente os caras ruins. O passe não era bom, o domínio não era bom. Tem uma bola agora que vai mostrar depois aí é um rebote que se o cara tecnicamente domina a bola na hora do rebote, na entrada da área, ele faria o gol talvez. Ele erra o domínio. Então assim, individualmente eu odiei todos os jogadores quase as tomadas de decisões dos caras, todas muito ruins. Odiou, hein? Não, odiei, porque os caras eram ruins. Porque havia uma expectativa. Não, você falava assim, esse cara agora domina a bola, ele errava. Odiou, né? Agora você falava, esse cara vai cruzar direito, ele errava. Você estava agora contaminado pelo jogo da tarde. Exato. E os caras não erram Não, no domínio. o que o Luiz Dias fez lá, aquele lance, então. quando que eu ia ver na vida um lance desse num jogo de ontem? De qual país ele é, né? Então, então. não é possível, parece Você que não ele é era o problema da Colômbia. Um parecia que era japonês, o outro tava do outro lado do planeta, sabe assim? Porque eram parecia dois esportes diferentes. Não sei se o campo, sei lá, se a bola ou a chuva, pode ser com um monte de coisa. Mas individualmente os caras eram muito ruins. No Morumbi você pode fazer um outro tipo de jogo, outra partida, vai se defender melhor, eu não sei. Aí é um outro contexto, tô falando do contexto de ontem. Então, levando em consideração isso, cara, acho que foi olha lá, ó. Tá vendo? O domínio certo aí... Eu senti o ódio de novo agora. Ele sai na cara do gol. Você sentiu? Fica olhando, ó. Fica olhando, ó. Se ele domina, ó. Domina e fica de frente pra fazer o gol. Mas não, o cidadão é o domínio. Você vê que o Vessa aos poucos vai ficando desnudo. Não, inacreditável, cara. Inacreditável. Maravilhoso, né? Mas enfim, o Milionários é muito ruim. O O'Higgins é melhor que eles, vai disputar a liderança, claramente. Bahia, né? E o São Paulo fez tudo o que precisava ser feito, foi feito ontem à noite. E deixa o Roger trabalhar em paz. Parem de encher o saco do cara. Você está coberto de razão. Eu acho que até o empate, porque a vitória, é evidente, é muito melhor sempre, né? Mas ela gera algum tipo de, olha, será que não dá para aproveitar esse jogador aqui, esse tipo de estratégia? Tá vendo 3 zagueiros? O empate, ele é apaziguador. Foi lá, cumpriu, do jeito que o Vessa falou, né? E, claro, a partir do fim de semana do Campeonato Brasileiro, vai ser uma outra realidade. E aí, como o Arnaldo disse, não vai ter que esticar um pouco a corda. Não tem um jogo de respiro. Você vai para Caxias com esse time. Não, eu tô Não dá. Exato. Não dá. Acho que foi até uma pergunta que ele desviou um pouco. Se o jogo do Chile, que vale a liderança, se ele vai arriscar também. Pelo fato, depois ele ter 2 partidas em... O O'Higgins ganhou ontem do saco de pancadas do grupo de 2-0. Mas ganhou no Chile, né? Então, o O'Higgins e o Milionários ainda vão ter que ir ao Uruguai. E deu 2 do Uruguai expulsos, deu 3. Eu acho que, embora o Boston River não tenha torcida, eu não creio que... Porque os jogadores do O'Higgins começaram a dar canetinha, eu não vi. Virar a bola para lá. Então, eu imagino que o clima não seja tão pacífico. Então, os chilenos vão ter que ganhar os 3 pontos no Uruguai. De um time bem fraco. Mas essa disputa, eu acho que possivelmente, o Vessa tinha falado ontem, ó, tem o clássico domingo em Itaquera, quinta-noite no Chile. Talvez ele tenha que arriscar de novo. Mas arriscar com esse mesmo time. E o Mancini, eu lembrei do Mancini. Acha? Talvez.
isso. É? O Massini falou... Lembrou de mim porque ficar com raiva de mim? Não. Não, porque o São Paulo, em 3 jogos da Sul-Americana, ele jogou com reserva em 2. Não é isso. Ganhou um, empatou o outro, não tomou gol. E é isso. Suficiente. Entendeu? Agora, a pergunta enviesada que foi feita ontem, ela me derruba, óbvio. Você prefere vaga ou ser campeão? É que é uma etapa... Mas claro, mas agora... Depois, agora que se dane isso aí. Agora que se dane. É que não é, acho que a divergência foi, não é o que se dane, porque o bom é você se classificar. Claro, mas se classificar... Mas o São Paulo não é o melhor levar. exemplo. Olhando a classificação, por exemplo, o Vasco é um exemplo. Porque o Vasco realmente, e oficialmente, não Mas quer... o Vasco chegou às O Vasco, o que ele tá fazendo no Sul-Americano, o Massini vai sair com a camisa do Vasco aí pelas ruas e vai andar. Veja, o treinador, a gente tem que respeitar o clube que a gente está falando. Claro. Vamos lá. Vamos respeitar o histórico do Vasco nos últimos anos. Qual foi? Brigar para não cair o tempo todo. Na maioria das vezes foi. Na maioria das vezes. Beleza. O ano passado, o que fez o presidente? Não, nós vamos apostar e vamos ganhar. Na Copa. Nós vamos ganhar na Copa. Ficou pendurado o Campeonato Brasileiro inteiro. Então, a instituição aprendeu isso. Os caras não podem mais cair para a segunda divisão. Faltou pouco, né? Entendeu? Faltou ano passado. Para ganhar e para não cair. Você entendeu? Sim, agora então, cara... uma coisa não está necessariamente atrelada. Pra mim tá. Porque o Vasco, inclusive, escapa ao ganhar do Internacional. Então. Né? Mas... E ele já tira ali o problema maior bem antes da final da Copa do Brasil. Você vai, então, é que o calendário jogou a final pro final, entendeu? Se fosse tudo embolado ali... Aí poderia ser... Você entende? Eu acho que o melhor... A gente vai falar daqui a pouco do Santos. Talvez seja o melhor exemplo, porque está na zona de rebaixamento agora. É isso. Mas a questão do Vasco, Massini, a minha grande dúvida é se é uma opção institucional do Pedrinho ou pessoal do Renato.